E aí galera, aqui é Kenny Miranda do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com baque pra mais um Kenny Responde. E dessa vez é um assunto que surgiu no grupo do canal, rolou a discussão da bexiga. Foi um negócio bem complexo, algumas dando opiniões, mulheres, homens também, todo mundo, foi ambos os sexos dando opinião. E é sobre quem tem culpa no estupro da repórter lá. Quem é que tem culpa, velho? Vocês pararam pra pensar, quando o Pico pegou a menina lá, à força, a culpa era dela? Dos seguranças? Dos cientistas? Do Pico? A gente vai comentar sobre isso, porque é bem interessante esse assunto, pra gente bater um papo sobre isso. Porque é uma sequência de erro absurda, cara. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Enfim, deixa de resenha, deixa eu lá e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, em Pico Wars, né, essa saga que teve um volume único, depois foi colocado para dentro do mangá e compõe todo o arco de Pico aí, da aparição dele, ela tem muitos problemas, porque Pico é um cara primitivo, que até então era só um cara praticamente primata, puxando ali muito mais pro humano, mas primata ainda, e parecia ter uma força descomunal, mas não tanto como a gente vê no final, né, que ele até mesmo aumenta de tamanho. E inclusive a gente acaba vendo que sim, ele entende as pessoas, e é até mesmo pacífico e calmo, não gosta de machucar humanos. O que acontece é que logo de início a gente vê que tem umas tretas aí, já leva um exército, leva coisa pra caramba pra poder prender o Pico. Depois de uma grande treta que rolou, a gente vê que o Strider chega lá e o Strider já pensa logo, mano, não vai dar pra vencer esse cara na força bruta, e ele já é a força bruta. Vamos na conversa. Ele pegou, ficou nu, de igual pra igual com o Pico e foi falar com o Pico, conversar com ele e mostrar pra ele que ele era como o próprio Pico, era semelhante, fazia parte, era da mesma raça. E aí nesse momento o Strider consegue acalmar a fera, de fato, com que a fera ficasse tão tranquila e tão calma que parecia ser civilizada. Era alguém que poderia de fato ter uma comunicação, mesmo que por gestos, com os outros humanos. E até mesmo a gente vê que realmente Pico é um cara muito bondoso, muito legal, ele se emociona, ele até mesmo ajuda a galera, quer ajudar a galera, brinca com os personagens. Então sim, o Pico em si, ele não é um cara ruim, ele não gosta de procurar briga. Quando a briga vem até ele, ele responde da mesma maneira e ele fica feliz com isso. Fato é que a gente vai vendo que ele é levado para Tóquio. E quando os americanos levam ele para Tóquio, a grande treta se estabeleceu que Pico jamais faria mal a ninguém, porque Pico entende que humanos são humanos e são pertencentes da mesma raça dele. Inclusive, ele estava de boa, não tratava mal ninguém e ficava olhando, só observando todo mundo. Inclusive isso porque Stein demonstrou que ele era um pouco civilizado. E aí que começam os erros. O cara se vestiu, botou uma roupa assim como ordenaram pro Pico, o Pico fez tudo, tava tudo arrumadinho. E nesse momento de observação do Pico, o Pico ali sendo legal com todo mundo, podemos dizer assim, entre aspas, a gente vê que é afrouxada a segurança. Então, quando ele desce no aeroporto, quando ele começa a caminhar por ali, o que a galera faz? Não, vamos levar militares ao redor dele para poder, no caso, fazer a escolta. Até porque, pelo que eu lembro, a parte onde eles estão caminhando não tem como passar carro, tanque, então vai ter que ser pessoas. Mas o que piora mais ainda é que enquanto ele está ali passando, você não tem homens armados. Você no máximo tem cacetete, tem algumas coisas assim. E aí o que ferra mais ainda é o fato de que sim, quando o Pico está caminhando, você tem os jornalistas indo lá entrevistar o Pico. Só que o grande problema é que sim, tudo que saiu na mídia era meio que tratado como uma chacota, como algo, meu Deus, brincadeira. Porque o que aconteceu foi nos Estados Unidos. A galera americana sabia, e até mesmo os americanos botaram a segurança ali, mas não estava dando muito a mínima porque, segundo Strider, ele era civilizado. E aí você já vê uma série de erros muito grande.
E para piorar mais ainda, outro erro é os jornalistas de Tóquio, a galera de Tóquio, do Japão, não levarem Piccolo a sério. Até mesmo os jornalistas brincam pra caramba, zoam pra caramba, falam da nova repórter ali que tá em campo, que quer demonstrar que ela é boa pra caramba, ela tem como ganhar ali prestígio. E aí os caras citam ela aí, lá onde Piccolo tá. Os caras poderiam dizer, não se aproxime dele, fique longe, porque os americanos foram idiota em deixar o cara com só uma equipe protegendo e um cerco ali. Não, os caras não estão armados, então não vai lá não, pode ter um perigoso pra você, mas não. O que os caras fazem vai, vê se consegue a primeira entrevista com ele. Inclusive, a própria repórter se empolga, porque pra ela é bom, ela quer ter um aumento, ela quer ganhar dinheiro. E aí, o que acontece é que ela vai e passa do cerco ali de proteção. Ela passa rápido e os caras simplesmente não vai dar um soco na mulher, não vai bater na mulher, vai ter que pegar ela e retirar. Isso acontece direto na vida real. Quando tá os policiais assim, simplesmente chega um doido passando, o cara passa, depois o policial pega e puxa e tira. Só que acontece um problema. Ela passa e vai direto pro Piccolo e ainda começa a entrevistar ele. Se você não sabe, existem algumas linhas aí que se projeta como veio a humanidade a crescer, a ter essa quantidade de gente que tem hoje, como a gente existe hoje. Se você for cristão e acredita em Adão e Eva, o Piccolo não entra na jogada. O Piccolo é mais voltado à ciência, que é o quê? Primatas. Temos homens primatas, é uma raça primitiva que foi evoluindo, saindo de um primata em comum junto com o macaco, né? Que um foi para o macaco, o outro ficou mais humanizado e foi virando humano. E o Piccolo é desse. Então, se você acredita na toda a criação, por exemplo, de Darwin, assim, né? De que tudo veio de uma célula, foi se criando e se formou tudo e chegamos onde chegamos, você tem que entender um fato. Nós somos frutos disto. Se você acredita nisso. Porque naquela época as comunicações eram como animais. Você já viu um animal? Como é que é? Uma galinha, por exemplo. Uma galinha, por exemplo, é a força, velho. Então, naquela época nós éramos mais animais do que humanos. Nós não pensávamos como humanos pensam hoje em dia. Nós éramos animais de fato, animalescos, éramos primatas. Então, o Piccolo segue esse raciocínio da linha cronológica de Darwin, onde a gente veio de muitas coisas bizarríssimas, porque era como se fossem animais. Simplesmente a fêmea estava ali, o cara chegava, forçava, fazia, e daqui a pouco ela tinha um filhote e tal. E tipo, mano, não tinha um pensamento de ceder, simplesmente ia lá e fazia. Então, o que o Piccolo viu naquele momento foi uma fêmea se aproximando para a copulação. E aí que é o grande problema. Você teve o erro do exército americano, que confiou que Piccolo seria civilizado por conta do contato com o Strider, contato com as pessoas de forma benigna, né? Sem ser maléfica, sem querer combater ninguém, porque ele agora tinha se acalmado. Você tem o erro dos jornalistas que empolgaram a própria repórter para se colocar em perigo para pegar uma reportagem. Talvez ela pensasse que se fizesse isso ganhasse alguma coisa. A própria repórter estava errada em se colocar em perigo, porque ela poderia muito bem dizer, eu não vou fazer isso porque é dito que não dá para fazer isso. Eu não quero saber. Mas aí ela atendeu os pedidos do cara, ela atendeu ali o seu desejo de querer subir na vida e foi para perto do Piccolo. Então você já vê três pessoas, uma organização, os jornalistas e a repórter errado na história. E por último você chega no Piccolo. Só que o Piccolo, como é que ele vai estar errado? Seria como se fosse um animal, animalesco. Se fosse uma fêmea da categoria dele, no máximo ela ia ser forte pra caramba, ela dá uma porrada nele, aí ele ia desistir. Até o momento que ele ia forçar de novo, ia conseguir e pronto. Porque ele ainda é animalesco, ele não é como um homem com pensamentos, com inteligência a nível humano que a gente tem. E até mesmo com ética. Ele não tem ética, velho. Ele come os outros pra poder honrar aquela pessoa. Então a gente não come os outros para honrar ninguém, a gente honra com palavras, com respeito, com atitudes. Então o Piccolo naquele momento, quando viu ela se aproximando, simplesmente pensou o quê? Poxa, essa fêmea é bonita,
vou fazer isso com ela. Independente se ela queria ou não, ele pensar que ela queria ou não, ele simplesmente foi lá e fez porque aquele instinto era o instinto que ele tinha para fazer ali. E sim, podemos dizer que ele é culpado, por quê? Porque ele fez algo que na nossa sociedade não é aceito. Ele só não é culpado quando você vê aos olhos da sociedade que ele era inserido, onde as fêmeas já sabiam que esse perigo rodeava elas. Mas as nossas fêmeas não, as nossas mulheres não. E aí acontece tudo isso, dá a maior treta, inclusive sim, ele chega a ficar com ela, porque ele tira as roupas mas ela tira tudo. E inclusive é até engraçado, porque naquele momento quando a mulher vê ele, que vê que ele tá forçando ela, tem uma hora que ela dá uma bugada, ela fica, oxe, como assim? Porque ela percebe a pureza dos atos de Pico. Por mais que o Pico estivesse errado na nossa sociedade, ele ainda assim estava agindo conforme a natureza dele, instinto. Ele não tinha a malícia de vou fazer isso para machucá-lo ou para sentir prazer. Ele só estava fazendo o quê? Eu preciso reproduzir, porque é isso que eu tenho que fazer para continuar a minha espécie. Então, no final das contas, todo mundo estava errado aí na situação. Teve descaso da segurança, teve descaso dos jornalistas que incentivaram a menina a se colocar em perigo. A própria garota não pensou muito bem quando tomou suas ações, até porque todo mundo estava fazendo chacota, ninguém acreditava que ele realmente era um homem primitivo, não no Japão, mas nos Estados Unidos sim. E no fim, o Pico está errado porque ele está inserido na nossa sociedade. Na sociedade atual, ele está errado, mas na sociedade dele, não. No fim das contas, a culpa é de todo mundo praticamente, né? Que só depois disso vieram a começar a criticar Pico, querer ferrar Pico, e também foi culminar para até mesmo a alimentação do Pico, né? Que era de feras perigosas, que eram raras e tal, quase extintas, e aí queriam ferrar Pico também. No fim das contas, a decisão era até mesmo prender Pico e botar ele no gelo de novo. No final, a decisão é essa: vamos prender Pico, vamos botar no gelo, ninguém quer saber mais, porque demora, burocracia mundial, meu filho. E aí, o que acontece é que ele acaba fugindo. O Pico, ele é um foragido, tá? O Pico, ele não é, como é que diz, um cara que tá em liberdade, não. Ele é preso, ele é procurado por crimes. Crime de matar um animal em extinção e crime por estupro a menina. Ele é culpado até que mudem de ideia, porque a humanidade deu o veredito de que ele deveria voltar à pedra de gelo, a pedra de sal lá. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!